Oi pessoal, bom, e vamos lá para o nosso último vídeo aqui, né? Espero que esses vídeos tenham ajudado um pouco vocês. Bom, esse último vídeo aqui também é de testes de hipóteses, mas a gente vai falar especificamente desse último tópico que é nível de significância. Tá? É um tópico relativamente simples, tá? De novo, vou tentar ser bem objetivo aqui. Basicamente, o nível de significância a gente representar ele como essa letra grega alfa. E o conceito dele é bem simples. Na verdade, a gente está falando de erro aqui ainda. Então, a nossa ideia com esse nível de significância é falar quando a gente já tiver um valor de um erro do tipo 1. Então, por exemplo, a gente falar que o erro do tipo 1 é uma porcentagem alfa, né? Isso que vai ser o nível de significância. Aí a ideia vai saber qual que vai ser a probabilidade do erro tipo 2. Tá? Então, basicamente agora a gente quer, dado um erro tipo 1, que vai ser um alfa, né, uma porcentagem, qual que é o erro tipo 2. Tá? Porque a gente consegue estabelecer tipo, um valor máximo ali de uma porcentagem que a gente quer de erro para ver quanto que o outro erro vai... como que o outro erro vai se comportar. Tá? É bem isso, bem simples. Então, já vamos aqui direto para um exemplo. Bom, e aí, de novo, né, o exercício ele tem que falar ali qual que é o nível de significância que ele quer, né, quais são as outras variáveis, né, provavelmente ele vai falar sobre a distribuição normal. Então, vamos até usar um daqueles exemplos que a gente estava fazendo, que era uma amostra com 16 valores, né, que era uma amostra aleatória simples, que seguia uma distribuição normal, né, de parâmetros θ e 4, né, e variância 4. E aí ele dava duas hipóteses, né, a hipótese nula, que é quando θ fosse 0, e a hipótese alternativa, que é quando θ fosse 1. Então, até aqui são dados os exercícios, né, e aí ele vai falar assim, por exemplo, dado alfa igual a 5%, ou seja, ele pode falar só alfa 5%, tá? Então isso aqui é importante. Ele fala assim, dado alfa 5%, qual será, né, por exemplo, qual será o erro tipo 2, tá? Então, pode ser mais ou menos assim que ele vai perguntar. Beleza? Legal. Então, só vamos retomar aqui o que é o erro tipo 1 e tipo 2. Lembrando que quando a gente está falando do erro tipo 1, a gente vai rejeito H0. Né? O que significa? A gente rejeita o H0, então a gente rejeita o H0, mas como é um erro, a gente tem que sempre pensar o contrário. Então, rejeita H0, mas o H0 é verdadeiro. Né? Ou seja, a gente está escolhendo pelo H1 aqui. E o erro tipo 2, erro tipo 2, a gente não rejeita, né? Então, não rejeita o H0, mas como a gente não rejeita o H0, ou seja, a gente está escolhendo pelo H0, né? Mas como é um erro, a gente tem que pensar que é o contrário. Então, quem na verdade deveria ser verdadeiro aqui é o H1, então o H1 é verdadeiro.
Beleza? Bom, então é isso. O que a gente precisa fazer aqui? Então, na verdade, o que o exercício está falando pra gente é que a probabilidade do erro tipo 1, que é, na verdade, a probabilidade de a gente ter um x barra lá maior que um valor que a gente, né, não sabe quanto que vai ser, que é o que a gente vai ter que descobrir, vou chamar de C, é a probabilidade de um x ser maior que alguma coisa, dado que o θ é igual a zero. E isso aqui é igual a 5%, que é o nível de significância. Bom, então a gente agora pode descobrir quanto que vale esse C. Então a gente vai falar que a probabilidade, agora a gente tem que normalizar, né? Porque lembrando que esse x segue uma distribuição normal. Eu fico pensando se eu falo ou não essas coisas, porque eu não sei se demora, mas bom, ele segue uma distribuição normal. Só que a gente não tem uma tabela da normal. Então a gente tem que padronizar para aquela z. Né? Lembrando que o z, na verdade, é o valor, né, que a gente vai fazer, né? Por exemplo, x barra menos uma média sobre a raiz de sigma 2 sobre n. Tá, esse aqui é a nossa padrão. Então vamos padronizar aqui. Então a probabilidade desse x barra, lembrando que o primeiro não importa muito, né, porque a gente só vai escrever z aqui depois. Só é importante lembrar quais que eram os valores lá, né? Se vocês voltarem no exercício anterior, a gente viu que a média era, o mi, né, era 0, né, porque o θ é 0. E aqui era a raiz de 4 sobre 16, né, a variância sobre o número de componentes da amostra. Isso é maior que C menos 0 sobre raiz de 4 sobre 16, dado um θ igual a 0. Isso é igual a 5%. Beleza, então agora a gente consegue resolver aqui. A gente pode falar que a probabilidade disso aqui é o Z, né? Então o Z é maior que, aí fazendo essa continha aqui, vocês vão ver que vai chegar em 2 vezes C, dado θ igual a 0, igual a 5%. Legal, aí quando a gente chegar nessa parte, é importante a gente poder ver que a gente tem esse 5% aqui. Então a gente pode procurar na tabela quanto que quanto que vale esse valor aqui quando a probabilidade for 5%. Tá? Então, se a gente voltar na tabela, na normal, a gente pode ver esse valor aqui dos 5%. Só que lembra que quando a gente está falando da tabela normal, a gente está falando daquela área, né? Isso aqui é importante, porque eu, particularmente quando estava na engenharia, sempre me confundia. Mas tem que tomar cuidado, porque não é para procurar os 5% na tabela, né? A gente vai procurar o valor que representaria esses 5% aqui. Por quê, né? Lembra que a gente tem aquela... E de novo, só por que a gente faz isso? Porque na tabela, os valores, eles estão distribuídos. Até se vocês procurarem no Google, vamos até fazer esse teste aqui, vocês vão ver que tem vários tipos de tabela. Por exemplo, essa aqui, ó, ela tá falando, né, que
Na verdade esse aqui é um exemplo bacana, né? Que ele tá falando que ele pega ali os números até um certo valor, tá? Então, ó, essa área em preto aqui, ó. Então, ó, quando o z for zero, a área vai ter 50%, que é como se tivesse uma reta aqui, ó. Então, a área pega 50% dessa área. Quando for 0,01, vai ter 50,4%, que é um pouquinho mais. E assim vai. E tem outras também, ó, por exemplo, essa aqui. Ó, essa aqui, é até legal que essa aqui fala como que é a distribuição. A distribuição normal, Z, segue uma distribuição normal padrão 0 e 1, que é o que a gente tem usado, né? O θ igual a 0, o θ igual a 1. E a probabilidade, ó, ela tá no intervalo. Então, para a gente poder identificar na tabela qual que é o valor, tem que estar nesse formato aqui, ó. Tem que ter um Z que esteja entre 0 e um outro valor, né, que a gente vai olhar na tabela. E olha como é que é aqui na tabela. Na verdade, a tabela começa no 0. Ó, quando for 0 e 0, ela começa no 0. Aquela outra começava no 50%, que já começava na metade da tabela. Essa aqui começa exatamente no valor 0. E aí, conforme ela for aumentando, 39, 79, 100 e... né, a porcentagem, né? Que na verdade é 3%, 7%, 11%. Ela vai aumentando, então ela vai aumentando a área da tabela, né? Então, por isso que a gente tem essa... Basicamente, a gente tem várias tabelas, né? Mas acho que essas duas normais que a gente tem que identificar. Se a gente for ver a nossa, que o professor está usando, ele começa exatamente nessa aqui, nessa última que a gente viu. Então, ele já começa no 0. Só que, do jeito que está escrito aqui, ó, é como se ele já tivesse todo o preenchimento, né? Então, aqui é o 0. Aí, aqui vai ter um Z, que na verdade vai até ser esse 2C que a gente vai querer saber quanto que é. E ele está falando que isso aqui é 5%. Então, ele está falando que essa área aqui, ó, é 5%. Né? Quando o Z for maior que o 2C, é 5%. Então, essa aqui, ó. Mas na tabela... Então, se vocês verem o exercício anterior, isso aqui já é a resposta, né? Só que na tabela a gente não tem esse valor, a gente tem esses valores aqui, ó. Então agora a gente quer saber o contrário, a gente quer saber quanto que vale isso aqui. Porque isso aqui já vale 5%. Porque na tabela a gente tem esses valores aqui, ó. Então, como que a gente calcula isso? A gente faz exatamente como a gente fez no outro, né? Já que a gente sabe quanto que é tudo vale meio, né? Então, a gente sabe que tudo vale 50%. Né? Então, todo isso aqui vale 50%. Então, tudo isso menos isso, menos... Aí tem que transformar em decimal, né? 0,05 vai dar essa área em preto aqui, ó. Deixa eu até colocar em vermelho isso aqui. 0,05. Isso vai ser igual à área em preto, que é 0,45. E agora sim a gente consegue achar esse 0,45 na tabela. Então, se a gente for na tabela e procurar o 0,45, né, ó, 0,4, 0,45, ó, 0,45. Então é aqui, 0,405. Então é esse aqui, ó. Desculpa, ó, eu fiz o contrário também, ó. Na verdade a gente tem que procurar o 0,45, né? A gente quer achar o Z, né? Quanto que é o Z, desculpa. Tô vendo que tá dando errado aqui, mas aqui geralmente a gente faz isso, né? Desculpa, a gente tem que procurar o 0,45 aqui na tabela. Ó, vocês veem que a gente tem dois valores que ficam entre 0,45.
Ó, 0.44 e 0.45. E aqui, de novo, tanto faz qual você vai escolher. Realmente na prova o professor tem que aceitar os dois, porque os dois estão corretos. Então a gente vem aqui para ver quanto que é, ó. Ó, é 0,4. A gente pode até anotar, ó, 0,04 mais esse aqui, ó, 1,6. 1,6. Isso vai dar 1,64. Então esse aqui é o valor do Z. Ou seja, esse Z aqui, ó, que é como se fosse, né, aquele Z, né, se vocês lembrarem, a gente escrevia sempre assim, né? Esse valor aqui, ó, 2C, ele vale 1,64. Mas a gente quer saber quanto que vale o C, né? Então passo 2 dividindo, C vai ficar 1,64 dividido por 2, que vai ser 0,82. E o que isso significa, né, na prática? É que aí, né, como que fica escrita, né? Então, com o nível de significância de alfa igual a 5%, para H0 θ igual a 0 versus H1 θ igual a 1, temos, a gente rejeita o H0 se o x barra for maior que 0,82. Isso aqui, na verdade, era o começo do exercício do último vídeo. Se vocês verem o último vídeo, a gente começava com isso, né? A gente tem um x barra que é maior que 0,82. Quanto que é a porcentagem? Então, isso aqui seria o H0. Qual que é o H1? É o x barra menor que 0,82. Então, se vocês verem nos outros vídeos, a gente começava por aqui. Agora a gente fez o contrário. A gente pode até continuar aqui, fazer mais ou menos como o professor fez, só para a gente ver qual que é a probabilidade do erro tipo 2. Porque a gente já sabe qual que é a probabilidade do erro tipo 1, que é esse alfa aqui, ó. Aí a gente achou o x. Tá, mas quanto que é a probabilidade do erro tipo 2? Que é o que de fato a gente quer saber aqui, né? Então, a probabilidade do erro do tipo 2 é a probabilidade do x barra ser menor, né? Menor ou igual a 0,82, dado que o θ é 1. Ou seja, e aí o que eu vou fazer mais rápido, tá, pessoal? X barra menos 1, né? Sobre raiz de 4 sobre 16, menor ou igual a 0,82 menos 1 sobre raiz de 4 sobre 16. Estou fazendo mais rápido porque a gente fez bastante no último vídeo. E aqui é o que a gente já tinha feito, né, nos outros. Então, a coisa que a gente fez agora é que a gente teve o nível de significância da probabilidade do erro 1. E agora achou o x barra, né? Quanto que a gente rejeita. E agora a gente vai calcular a probabilidade do erro tipo 2. Então, a probabilidade do z ser menor ou igual a... fazendo essa continha aqui, vocês vão chegar em 0,36, dado θ igual a 1. E aí, mesma história, né? A gente não tem esse tipo de gráfico aqui, então a gente pode inverter a probabilidade do z maior que 0,36, a gente inverte, troca o sinal. Aí o professor explicou bastante, né? Isso porque tem uma simetria entre os dois, nas duas pontas, né? Tanto aqui, que é 0,36, quanto aqui,
que é 0,36 são iguais, né? Então aqui essas duas áreas são iguais. E aqui é o zero. Bom, e aí ficou fácil, né? Agora é só a gente encontrar lá na tabela quanto que vale esse valor. Zero 0,36. Então vamos lá. Deixa eu só apagar essas coisas aqui para não confundir. Então a gente tem aqui um Z, que é 0,36. Vamos ver, então 0,3, 0,36, ó, 0,1406. Então, tá, a gente sabe que é essa área aqui é 0,14. Desculpa. A gente sabe que essa área aqui, né, que é o que tem na tabela, é 0,1406. Mas a gente quer saber quanto que vale isso aqui. De novo, porque a gente sabe quanto que vale isso aqui tudo, que é 0,5. Então, mesma coisa, 0,5 menos 0,1406 vai dar 0,3594, que é a resposta, que é o quanto vale essa área aqui vermelha. Beleza, pessoal? Bom, vou fazer só mais um. Deixa eu só ver se tem outro diferente aqui, mas eu acho que todos são iguais. Vamos fazer mais um exemplo aqui, que aí eu acho que dá pra gente poder cobrir toda essa parte de nível de significância. Então, no exemplo 2, a gente tem... Aqui eu vou escrever até um pouquinho mais completo, tá? Então, considerando um conjunto de valores que vai até 25, e eles é uma amostra aleatória simples do modelo normal de média θ e variância 64. E aí ele pode pedir obtenha o teste de nível alfa igual a 10% pelo teste H0 quando θ for 50 e H1 quando θ for 55. Bom, então vamos resolver esse primeiro exercício aqui. Legal, então ó, ele deu quanto que é o H, né, 0 e o H1, deu quanto que é o nível de significância, deu quanto que é a média e quanto que é a variância. Então vamos lá, a gente tem uma normal com média θ e variância 64. A gente tem um alfa, que é a probabilidade do erro tipo 1, 10%. A gente tem um H0, que é θ igual a 50. E quando for um H1, o θ vai ser 55. Então a gente sabe que a probabilidade do erro do tipo 1
vai ser a probabilidade de quando a gente tiver... Aqui eu acho que eu vou até colocar direto, tá, pessoal? Pra gente poder ganhar um tempinho. Quando a gente tiver um x barra menos um zero sobre a raiz de 64, né, que é a variância, sobre quantos valores que tem, né, que são 25. Aqui também posso falar que é o n, né? O n é igual a 25. Isso vai ser maior que... Aí a gente tem que achar quanto que é, né, esse valor de czinho. Um c menos 50, que a gente está no erro tipo 1, né? Erro tipo 1, lembrando que é o θ igual a 0. O H0, né, que é o θ igual a 50, sobre a variância que é 64 sobre 25. Lembrando que isso aqui é o θ igual a 50. E isso tudo tem que ser igual a 10%, que é o nível de significância. Então a probabilidade de um z ser maior que c menos 50 sobre 1,6, dado θ igual a 50, isso tudo é igual a 10%. Então, pessoal, a gente quer achar... Aqui eu não vou nem resolver essa conta aqui porque não vale a pena, mas a gente quer achar, então, quanto que vale isso aqui, né, dado essa porcentagem de 10% lá na tabela. Então, lembrem que na tabela a gente tem ali a distribuição, a gente tem quanto que vale, né, esse z aqui, que é 0. E a gente está falando dessa porcentagem aqui de 10%. Então aqui vale 10%. E tudo vale 0,5, 50%. Então a gente quer saber quanto que é essa área aqui. Beleza, mas para achar, né, na tabela, a gente quer achar o z na tabela, né, mas a gente quer saber quanto que vale essa área aqui primeiro. Então essa área aqui, ela vai ser tudo... Eu vou até colocar um azão aqui, ó. Acho que fica mais fácil. Então essa área vai ser tudo, 0,5, menos esses 10%, né, 0,1. Isso aqui vai dar 0,4. Ou seja, a gente tem que achar lá na tabela quanto que é essa área aqui, né, que é como se fosse o gama, para achar o z. Então vamos lá na tabela, 0,4. Então agora a gente quer achar quanto que é esse z, procurando 0,4 aqui na tabela. Bom, 0,4 a gente tem aqui também um impasse, porque 0,4 aqui a gente tem dois valores, 0,39 e 0,40. Qual que a gente vai usar? De novo, tanto faz, né? Eu geralmente costumo pegar o menor. Então são esses dois aqui, 1,28. Então o z vai ser 1,28. Legal. Então a gente está falando que isso aqui vale 1,28. Ou seja, c menos 50 sobre 1,6 é igual a 1,28. E aí, se vocês fizerem a conta, vocês vão achar um c igual a 52,5. Né, o que isso quer dizer? Como a gente está falando da probabilidade do erro tipo 1, lembra que ela rejeita o H0. Isso quando o θ for maior que 52,05. Então, exercício 1 resolvido.
A gente achou ali quanto que é esse valor. A letra B, aí ele pode pedir exatamente o erro tipo 2, né? Então, obtenha eu vou colocar obtenha o erro tipo 2, obtenha o erro tipo 2. Tanto faz eu falar probabilidade do erro tipo 2, do erro tipo 2, né? Então vamos lá. A gente sabe que a probabilidade do erro tipo 2, ela vai ser a probabilidade daquele de um x barra ser menor, né? Por que é menor? Porque se o H0 ele é maior, então o H1 ele vai ser um θ menor, né? Menor ou igual a 52,05. Então aqui é o H1, né? Que a gente vai colocar. Então é 52,05, dado um θ igual a 1. Então isso é a probabilidade. Aí tem que colocar x barra, né? O x barra menos. Aqui lembra que é o θ1, né? O θ1 era 55. Sobre a raiz de 64 sobre 25 menor ou igual a 52,05 menos 55 sobre raiz de 64 sobre 25, dado um θ igual a 1. Muito bem. Então, aqui, resolvendo, a probabilidade de Z ser menor ou igual, se a gente fizer essa conta, vocês vão achar menos 1,84, dado θ igual a 1. A gente pode inverter, né? Trocar o sinal. Quando Z for maior ou igual a 1,84, para o θ ser igual a 1. Aqui, eu tô escrevendo θ igual a 1, pessoal, mas na prática tá até errado, né? Na verdade que desculpa, é θ igual a 55, né? Tô acostumado com 1. A gente tá chamando θ de 55, né? E aí, só relembrando, por quê? Porque o Z vai ser um valor x barra menos θ sobre a raiz de sigma ao quadrado sobre n. Tá? Então o θ aqui tem que ser 55, que é o que ele falou lá no enunciado do exercício. Legal. Bom, então até na resolução o professor fez assim, né? Eu não quero complicar, tá, pessoal? Mas eu quero explicar por que ele fez assim. Ele colocou que isso aqui tudo é igual a 0,5 menos a probabilidade do Z tá entre 0 e 1,84. Mas isso aqui, na verdade, ele só quer dizer que é o que a gente tem feito até agora, né? Ó, a gente tem feito 0,5 menos o valor que a gente acha na tabela, né? Por quê? Porque isso aqui, na verdade, é aquele que eu tinha falado, né? Que é só uma parte. E a gente quer pegar o todo. Desculpa. Eu fiz o contrário, né? A gente tem aqui um Z, que é esse 1,84. A gente tem essa parte aqui e quer achar essa, né? E a gente tem o todo também. Então, ele fez assim, mas não precisa se preocupar não, tá? Eu até prefiro nem fazer assim para não confundir. Eu prefiro até ir direto na tabela. Vamos procurar então quando o Z for isso aqui, ó, 1,84. Então, se a gente for aqui e procurar o Z igual a 1,84, 1,84. Ó, 0,4671. Então, para a gente poder achar, a gente vai fazer meio
menos 0,4671, que vai dar 0,0329. Beleza? Por que eu coloquei daquele jeito? Só para vocês poderem ver que isso é a mesma coisa de eu falar que é meio menos a probabilidade de 0z 1,84. Tá? Isso aqui, ó, é dizer que é esse valor, tá, pessoal? É porque eu tô falando isso porque na prova, se ele der uma probabilidade desse jeito, tem que tomar cuidado, porque aí a gente vai pegar o valor que tiver lá na tabela. Tá? É o valor da tabela. Aí não vai precisar subtrair meio. Por que a gente está subtraindo meio? Porque desse jeito aqui, ó, que ele colocou, a gente não sabe, né, quanto que é o valor. Tá? Então, para achar o valor, a gente tem que fazer o meio menos um outro valor que vai ser, que é como se fosse essa probabilidade aqui, entre 0 e 84. É o que tem lá na tabela, pessoal. Se a gente voltar lá na tabela, vocês vão ver que aquela última que a gente viu, essa aqui, ó, é essa mesma fórmula. A probabilidade do z está entre 0 e um outro valor. Então isso aqui, ó, é o de fato que está na tabela. Só que o que a gente tem achado, a gente não tem achado esse valor aqui a gente não quer achar esse valor, mas a gente quer achar esse valor pequenininho aqui, ó. Que a gente fala que é a probabilidade do z ser maior que alguma coisa. Então a gente quer esse valor pequenininho. Por isso que a gente sabe que tudo é meio. Então tudo menos esse pequenininho é essa parte em branco aqui pequena. Beleza? E só pra gente terminar, ele pode pedir um C também. Na verdade, como o vídeo já... Bom, não acho que dá pra fazer. Vamos fazer o C aqui pra gente poder fechar com chave de ouro. Então vamos refazer, aí eu faço mais rápido. Refazer o A e o B com um alfa igual a 1%. Vamos refazer rapidinho aqui e a gente já fecha. Legal, então a gente sabe que o alfa é 1%, a gente sabe que o n continua lá com 25 valores, o sigma 2 igual a 64, o teta... Vou colocar o teta 1, né? Desculpa, teta 0. Teta 0 a gente sabe que é 50, o teta 1 a gente sabe que é 55, e agora a gente consegue calcular tudo que a gente precisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer, já que a gente tem um alfa igual a 1%, que é a probabilidade do erro tipo 1, então a gente sabe que a probabilidade do erro tipo 1 é 1%. Ou seja, a probabilidade de a gente ter um x barra, né, maior que um valor que a gente não sabe quanto que é, né, vou chamar de C, dado θ 0 igual a 50. Por quê? Porque a probabilidade do erro tipo 1, né? Lembra que a gente está falando do H0 aqui, é igual a 1%. Mas a gente tem que normalizar. Então vai ficar x barra menos o θ, que é 50, sobre a raiz de 64 sobre 25, maior que C menos 50, sobre a raiz de 64 sobre 25. Dado um θ igual a 50, e isso aqui é 1%. Então, fazendo a conta, a gente sabe que a probabilidade do Z ser maior que esse C vai ficar C menos 50 sobre 1,60, dado θ igual a 50, é 1%. Bom, de novo, né? Como a gente tem esse tipo de probabilidade aqui, ó, a gente tá olhando na tabela. Então esse valor aqui, esse Czinho, né, aquele que a gente, na verdade não é nem o C, né, esse valor todo aqui, ele tá aqui, né, que a gente pode chamar de um Z, e a gente já tem como se fosse o resultado dessa probabilidade, né, que é 1%. Então isso aqui, ó, vale 1%.
Então a gente quer saber quanto que vale essa parte interna aqui, ó. Né? Mas a gente não tem essa parte interna, a gente tem o todo. Então a gente vai fazer o todo, meio, menos esse 1%. Menos 0,01. Isso vai dar 0,49. Agora sim, agora a gente tem a área, né, essa área aqui, 0,49. Agora a gente consegue achar o Z. Agora, quanto que na tabela essa área aqui, 0,49, representa no Z? Então, vamos voltar lá. Então, agora a gente quer saber quanto que vale o Z na tabela. A gente tem que achar aqui dentro, que é o gama, né? 0,49. 0,49. Ó, a gente tem dois valores aqui também. 0,4898 com 0,4909. De novo, pode escolher qualquer um dos dois. Eu vou escolher esse aqui, ó. 2,32. 2,32. Então esse aqui é o nosso Z. Então tudo esse aqui vale 2,32. Ou seja, o C menos 50 sobre 1,60 é igual a 2,32. Ou seja, o C vai ser 53,71. E aí, de novo, como a gente está falando da probabilidade do erro tipo 1, a gente rejeita o H0, dado que o x barra é maior que 53,71. Beleza. Agora a gente pode calcular a probabilidade do erro tipo 2. Probabilidade do erro tipo 2, que é a probabilidade do x barra ser maior que 53,71, dado θ 1, né, igual a 55. Então, a primeira coisa a gente fazer aqui é normalizar. X barra menos 55 sobre raiz de 64 sobre 25. Isso é maior. Desculpa, ó, até errei aqui, é menor, né? Menor ou igual. A gente tá falando do erro tipo 2. Tem que ser o inverso desse primeiro. 53,71 menos 55 sobre a raiz de 64 sobre 25. Isso aqui é dado um θ igual a 55. Então, fazendo as contas aqui, vai dar o Z menor ou igual a menos 0,8063, dado um θ igual a 55. E aí a gente pode inverter a probabilidade do Z ser maior ou igual a 0,8063, dado um θ igual a 55. E aí a gente vai lá fazer aquele mesmo esquema, né? Pegar metade da tabela inteira, menos quanto que representa aqui o Z, né, na tabela, né? A gente já tem o valor do Z aqui, quanto que é essa área. Então, a gente vai lá na tabela. E procura o valor. 0,80. Né, que é 0,80. Deu um valor, né, com várias casas decimais, né, 0,63, mas a gente não tem 63, né, que a gente só vai ter a segunda casa decimal. Então é 0,80. Então 0,880. Então a área é essa aqui, ó, 0,2881. Então é meio menos
0,2881, que isso vai dar 0,2119. Em porcentagem, né, duas casas decimais, 21,19%. Só título de comparação, ó, a probabilidade do erro tipo 2 deu 21%. Mas a probabilidade do erro tipo 1, que é o nível de significância, deu 1%. Ou seja, 1% é muito melhor, né, do que é melhor você errar 1% do que errar 21%. Então, se ele fosse para escolher um dos dois erros, a gente escolheria o erro tipo 1, ou seja, a gente rejeitaria, né, o H0. Né, rejeita o H0, ou seja, a gente não vai pegar valores acima de 53,71. É melhor a gente pegar valores menores. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que é isso, tá? Espero que tenha ajudado essa série de vídeos. Eu vou tentar fazer os exercícios, mas assim, realmente não consigo garantir que eu vou trazer os vídeos da resolução dos exercícios. Eu vou resolvendo aqui e vou ver se por acaso eu conseguir, eu trago pra vocês, tá? Senão eu tento tirar uma foto e mando pra vocês também no grupo, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Um abraço, até mais.